Saudações a todos, vamos para o primeiro simulado, Prefeitura de João Pessoa, a banca é a OCP. Vamos começar. Muito obrigado a todos que estão participando aí da aula, que vão participar. Divulguem, certo? @supersimulados, está lá no Instagram. Vamos começar a leitura do texto, bem rapidinho. Lembrando que são super importantes essas dicas de interpretação de textos, porque as bancas costumam cobrar entre 50% e 70% da prova em interpretação de textos. Vamos lá. Quando a ciência supera a ficção, Marcelo Gleiser. Semana passada, algo de extraordinário ocorreu. Após passar 31 meses, me perdoem pela dicção, é que eu uso aparelho e às vezes sai muito ruim. Após passar 31 meses hibernando, enquanto cruzava o espaço a uma distância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a sonda Rosetta da Agência Espacial Europeia enviou uma mensagem para a central de controle vinculada à missão. Olá, mundo! Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol e de seu alvo, o cometa 67P Churyumov. Eita, nome difícil! Gerasimenko. Me corrijam aí se eu pronunciei errado, meu russo não é muito bom. Se tudo correr bem, no dia 11 de novembro, Rosetta enviará a sonda Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície do cometa. Será o primeiro pouso de um objeto criado por humanos num cometa. O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a gravidade do cometa, que tem apenas 4 km de diâmetro, é praticamente nula. Philae terá que usar uma combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo para se agarrar ao cometa. Será mais como lançar um touro do que pousar na Lua. Vai ser mais como laçar um touro do que pousar na Lua, perdão. Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa enquanto ele vai se aproximando do Sol. E aqui a coisa fica interessante. Como os leitores que viram o filme Armagedon devem se lembrar, à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, sua superfície tem uma manchazinha aqui, esquentando. Acho que é esquentando. E seu material começa a sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que, como os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol. Cometas são bolas de gelo e poeira, restos do material que formou o Sol e os planetas 4,6 bilhões de anos atrás. Encontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos variando de alguns metros a aproximadamente 10 km de diâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória da origem do Sistema Solar. Estudá-los significa também estudar a nossa origem. A sonda Philae, armada de uma série de instrumentos científicos, mandará imagens da superfície do cometa e de sua vizinhança. Estudará também a composição química da superfície do cometa, buscando, em particular, por material orgânico, usando uma broca. Chegará 23 centímetros abaixo da superfície para coletar amostras do solo. Isso tudo será feito remotamente quando a sonda estiver a centenas de milhões de quilômetros da Terra. Imagine pilotar um robô a essa distância. Existem dois mistérios profundamente interligados com cometas: a origem da água na Terra e a própria origem da vida. Segundo algumas teorias, uma fração significativa da água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram aqui durante os primeiros 500 milhões de existência do Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui. E esses estudos serão úteis para elucidar a questão. Questão 1. Antes de ir para a questão 1, é sempre bom lembrar que ainda tem um pedacinho do texto. Também sabemos que cometas têm matéria orgânica, isso é, relacionada com a vida, incluindo vários aminoácidos. Será interessante verificar se o cometa 67P Churyumov-Gerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são como as dos aminoácidos terrestres. Se cometas caíram aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado a Terra com os materiais que geraram a vida. Vivemos numa época em que uma sonda criada por nós pode pousar
nesse objeto tão distante e inóspito. É nessas horas que a ciência supera a ficção. Questão 1 diz assim, vamos para a questão 1. O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a gravidade do cometa é praticamente nula. Todas as expressões a seguir podem ocupar o espaço da expressão em destaque, que é a expressão já que, não está destacada aí para vocês, mas é a expressão já que é uma conjunção, e lembrando que conjunção eu tenho N maneiras de estudá-la. Eu posso estudar conjunção como conjunção mesmo, posso estudar conjunção como período composto, e aí vai ser o estudo das orações, e o mais importante para nós é que eu posso estudar conjunção como um elemento da textualidade. Quem é esse elemento da textualidade? A coesão. E aí a coesão ela pode ser referencial, sequencial ou recorrencial. Vamos lembrar que quando eu falo de conjunção, eu estou falando da coesão sequencial. A questão em si é muito fácil de resolver. A única alternativa que não for possível de encaixar no lugar do já que será a minha resposta. Lembrando que ele está perguntando a única que não vai dar certo. Então é só ir tirando o já que e botando as alternativas e ver onde é que funciona direito. Então vamos lá, o pouso em si será incrivelmente difícil, visto que a gravidade do cometa é praticamente nula. O visto que deu certo, então não é essa a alternativa. O pouso em si será incrivelmente difícil, como a gravidade do cometa é praticamente nula. Essa ficou meio estranha, galera, mas vamos deixar ela guardadinha aí e vamos ler as outras, do mesmo jeito que a gente faria num concurso. O pouso em si será incrivelmente difícil, porquanto a gravidade do cometa é praticamente nula. Esse já que é uma conjunção causal. E o porquanto, vamos lembrar que ele é causal também. Inclusive, ele pode ser substituído por porquê. E aí tem um detalhe, o porquanto é causal, em tese, teoricamente, né? O porquanto é causal, já o conquanto é concessivo. Então, porquanto você lembra do porquê e o conquanto você lembra do concessivo. Então, a letra C também deu certo, não é a resposta. O pouso em si será incrivelmente difícil, uma vez que a gravidade do cometa é praticamente nula. Deu certo também. E o pouso em si é incrivelmente difícil, dado que a gravidade do cometa é praticamente nula. Se você for observar, a que ficou mais estranha foi o como. A única que não daria certo seria o como. Então, a nossa resposta é letra B de bola. Certo? Então, questão 1, resposta, letra B de bola. Vou até anotando meu gabarito aqui do mesmo jeito que vocês estão fazendo. Então, 1, B de bola. Vamos para a questão 2. Questão 2 diz assim, ó. Muitos neurocientistas consideram o livre-arbítrio uma ilusão. A expressão destacada funciona como letra A, complemento nominal, letra B, predicativo do sujeito, letra C, predicativo do objeto, letra D, adjunto adnominal e letra E, objeto indireto. Então, qual é a pergunta? Quem é que está destacado, na verdade? Como é que a gente vai responder sem ter nada destacado? Então, tomem nota aí que quem está destacado é uma ilusão. Consideram o livre-arbítrio uma ilusão. Consideram o quê? Um livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é o quê? Uma ilusão. Notem que você não precisa decorar todas as sentenças de gramática para conseguir identificar uma questão dessas. Vamos agir logicamente. Uma ilusão está qualificando o livre-arbítrio. E aquelas expressões sintáticas que são utilizadas para classificar ou o sujeito ou o objeto vão ser chamadas de predicativo do objeto. Questão 2, letra C de casa. Lembrando que a expressão que está em destaque é uma ilusão. Vamos embora. Vamos para a questão 3. A expressão ceifam vidas é um exemplo da figura de linguagem denominada eufemismo, hipérbole, antítese, paradoxo ou ironia. Aí vamos lembrar cada uma delas. Eufemismo é a suavização de uma ideia por ser muito dura. Hipérbole é o exagero. Antítese é quando você encontra antítese, vem de antônimos. Quando você encontra palavras de significados opostos, mas que podem figurar dentro do mesmo contexto. Por exemplo, depois de uma longa noite, ou depois de um longo dia, veio a noite. Sempre depois do dia vem a noite. Então, são palavras de sentidos opostos, mas que podem figurar dentro do contexto. O paradoxo são ideias
de sentidos opostos utilizadas metaforicamente. Então lembre, viu? Não estou falando de metáfora, estou falando de paradoxo. São ideias e não palavras. Às vezes pode acontecer com palavras, mas o conceito são ideias de sentidos opostos que não poderão figurar dentro do plano denotativo, ou seja, não poderão figurar dentro da realidade. Como seria um paradoxo? Nós somos medo e desejo, somos feitos de silêncio e sons. Ter medo e ter desejo, dentro do contexto da música do Lulu Santos e do Nelson Mota, são opostos. Só que são ideias opostas e não palavras opostas. Aí isso gera o paradoxo. Somos feitos de silêncio e sons. Silêncio e som. Você não pode ser feito ao mesmo tempo de silêncio e som. Então aí nós temos um outro paradoxo. Ideias opostas, que não cabem dentro do plano denotativo, dentro do plano da realidade. São possíveis apenas dentro do plano figurado, dentro do plano metafórico. Ironia é dizer uma coisa pensando em outra. Então você deve ter percebido que quando eu falo em ceifam vidas, é uma frase, uma expressão extremamente bonita. E como é bonita, soa suave. Ceifar vidas é o quê? É matar alguma coisa ou alguém. Então, ceifar vidas está dentro do eufemismo, que é a suavização de uma ideia. Então, a resposta da questão 3 é letra A. Houve um eufemismo, houve uma suavização da ideia. Vamos para a próxima. É imprescindível que respondam por isso. A oração destacada exerce a função de... Aí a gente vai para uma coisa interessante. Você pode estudar esse assunto de duas formas. Você pode estudar como orações ou você pode estudar como análise sintática normal. E aí tem uma dica. Tem aqui objeto direto, predicativo do sujeito, objeto indireto, complemento nominal, sujeito. Lembrando que a parte que está destacada é o que respondam por isso. Que respondam por isso. E tem uma técnica muito simples. Nota que a primeira oração é imprescindível. Antes dessa oração não tem o sujeito. Antes do verbo que é o verbo da primeira oração, não tem sujeito. Então, quando você observar a oração e ver que antes do verbo da primeira oração não tem sujeito, é um indício muito forte de que a segunda oração é que vai ser o sujeito da primeira. Então, olha a dica, viu? Olhou para antes do primeiro verbo, certo? Viu que não tem sujeito, há um indício muito forte que a segunda oração é que vai ser o sujeito da primeira. Mas nós vamos precisar conferir. Como é que a gente confere? Como é que a gente faz para encontrar o sujeito? Pergunta o que ou quem antes do verbo. O que é imprescindível? Que respondam por isso. Vou repetir. O que é imprescindível? Que respondam por isso. Notem que quando eu faço a pergunta o que ou quem antes do verbo, que é a pergunta que a gente faz para encontrar o sujeito, a resposta vai ser a segunda oração, tá? Então, dica, vou repetir novamente. Se antes do primeiro verbo não tiver sujeito, há um indício muito forte, 90% de chance, que a segunda oração vai ser o sujeito da primeira. E daí o que é que você faz? Tira a prova. Como é que faz a prova? Faz a pergunta o que ou quem antes do verbo, que é a prova que a gente faz para verificar quem é o sujeito da oração. Então, o que é imprescindível? Que respondam por isso. Então, como a segunda oração foi a resposta da primeira, ela vai ser o sujeito. Resposta da questão 4, letra E de elefante. Vamos embora, vamos seguindo. Questão 5 diz assim, ó. O Manual de Correspondência Oficial da Presidência da República orienta que se usem como fecho para as comunicações para autoridades superiores, inclusive o Presidente da República, e para autoridades de mesma hierarquia, respectivamente, um lembrete. Quem for estudar a redação oficial, fiquem ligados para estudar o Manual de Redação Oficial da Presidência da República, a terceira edição, tá? A terceira edição. Teve a primeira, teve a segunda e agora tem a terceira, que saiu 30 de dezembro de 2018. Então, ó, autoridades superiores, a gente deve usar, inclusive o Presidente da República, só é pensar assim, autoridades superiores você usa o respeitosamente, certo?
Mesma hierarquia ou hierarquia inferior, você usa o atenciosamente. Então, vamos relembrar. Autoridades superiores, respeitosamente. Mesma hierarquia ou uma autoridade inferior a você, você usa o atenciosamente. Resposta da questão 5, letra E de elefante. Vamos para a 6. Mandioca. Aí o cara diz, Romão, eu estou estudando a OCP porque você colocou uma questão do Enem, ainda do Enem 2011. Eu coloquei a questão do Enem porque está lá no edital de vocês um assuntozinho chamado coesão. E quem faz as melhores questões de coesão textual se chama Enem. Então, tá aí porque o Enem faz as melhores questões de coesão textual. Você não vai pegar nada mais difícil na prova da OCP do que as questões do Enem. Então, vale a pena. Por isso que eu botei uma questão do Enem 2011, porque eles sabem muito bem fazer questões de coesão. Então, vamos lá. Mais um presente da Amazônia e de interpretação de textos também, né? De coesão textual e de interpretação de textos, o Enem é fera nisso. Você não vai pegar nenhuma outra banca que faça questões de interpretação ou de coesão mais difíceis do que o Enem. Então, vamos lá. Mandioca, um presente da Amazônia. Aipim, castelinha, macaxeira, maniva, manivieira. As designações de manirrota e utilíssima podem variar de região no Brasil, mas uma delas deve ser levada em conta em todo o território nacional. Pão de pobre e por motivos óbvios. Rica em fécula, a mandioca, uma planta rústica e nativa da Amazônia disseminada no mundo inteiro, especialmente pelos colonizadores portugueses, é a base de sustento de muitos brasileiros e o único alimento disponível para mais de 600 milhões de pessoas em vários pontos do planeta e, em particular, em algumas regiões da África. Vamos para a questão. De acordo com o texto, há no Brasil uma variedade de nomes para manirrota utilíssima, nome científico da mandioca. Esse fenômeno revela que, na verdade, isso é uma questão de interpretação de texto, porque você vai ter que responder com base no texto, e passa também, é também uma questão de variação linguística, tá? E é um assunto que vai estar aí na sua prova, variação linguística, é um assunto que vale a pena ficar muito atento. Então a letra A diz assim, existem variedades regionais para nomear uma mesma espécie de planta. Vamos lá, a letra A está dizendo que existem variedades regionais para nomear uma mesma espécie de planta. B, mandioca é nome específico para a espécie existente na região amazônica. C, pão de pobre é designação específica para a planta da região amazônica. Os nomes designam espécies diferentes da planta conforme a região. A planta é nomeada conforme as particularidades que apresenta. Então vamos lá. Por que não é a letra A? A letra A diz assim, existem variedades regionais para nomear uma mesma espécie deixa eu ler direito aqui, né? Para não passar o gabarito errado. Existem variedades regionais para nomear uma mesma espécie de planta. A B diz mandioca é o nome específico para a espécie existente na região amazônica. Não, está falso. A B está falsa. C, pão de pobre é designação específica para a planta da região amazônica. Falso também. Os nomes designam espécies diferentes da planta conforme a região. Olha aí, a dúvida era entre A, por isso que eu fui ler direitinho, a dúvida era entre A e D. A D diz assim, ó, fica atento. Os nomes designam espécies diferentes da planta. Não são espécies diferentes da planta. É a mesma planta que recebe nomes diferentes, conforme a região. Então, a D está falsa por isso. E a letra E, a planta é nomeada conforme as particularidades que apresenta? Não. A planta é nomeada de acordo com a região. Então, a minha resposta correta, que aí eu fui ler direito por isso, existem variedades regionais para nomear uma mesma espécie de planta. A resposta correta é a letra A. Existem diversos nomes de acordo com a região ou até com o país para nomear uma mesma espécie de planta, que é o que nós conhecemos por macaxeira aqui no Nordeste. Certo? E não é a letra D porque não são espécies diferentes da planta. É a mesma espécie que recebe nomes diferentes de acordo com a região. Então, questão 6, a letra correta é a letra A de avião. Vamos para a próxima. Questão 7. A chave
Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo. Ivan Martins, detalhe, a OCP adora os textos de Ivan Martins, confesso que eu também gosto muito. Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo, embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade por amor. Quando pede a chave de volta ou troca a fechadura da porta, está retomando aquilo que havia oferecido, porque o amor acabou. O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio. Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso ou na bolsa aquela cópia de R$5 que vai dar início à nova vida, carregada de expectativas e temores. A chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante. Ou pode vir embalada em um vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano. Foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro, um totem de confiança. Aí tem um pontinho aqui que eu não consigo ver, mas eu acho que interessa. Não interessa, eu acho, né? Se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma, ou quase. Quem a recebe se enche de orgulho no auge da paixão. E a pessoa que provoca seus melhores sentimentos, a pessoa mais legal do mundo, evidentemente, põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação, percebe com um sorriso nos lábios que suas emoções são compartilhadas, compreende que está sendo convidado a participar de outra vida, sente com enorme alívio que foi aceito e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que a anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta, abre um novo tempo. O momento de entregar a chave sempre foi para mim um momento de máximo otimismo. Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme secretamente ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. Uma não vale nada, para a outra ela não está pronta. Por isto ela esperava e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres, que são amados e correspondidos, os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos. Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são. A gente sabe que essas coisas às vezes são efêmeras, mas é tão bonito. Pode ser que dentro de 3 meses ou 3 anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma, exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói. Ela constata e encerra. Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal, sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo, cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer eu te amo. E assim como a outra, dispensa eu também. Oferece a chave quem está pronto. Aceita a chave quem a deseja. Recíproca, oferecendo a sua. Quem sente que é o caso verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.
Texto bonito, depois vocês releiam com calma. Vamos para a próxima questão, que é a questão 7. Vou fazer didaticamente o seguinte, vou ler todas, depois dou a resposta correta, porque as outras não são corretas, beleza? Em relação ao texto, assinale a alternativa correta. Letra A. O autor considera as chaves de despedida a pior coisa do mundo. Letra B. O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento. C. O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento. Ou D. Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor. Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor. Vamos às alternativas, vamos à resposta correta. O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo. O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento. Ele diz que não é um simples passo, ele diz que é um passo extremamente importante. C. O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento. D. Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o mesmo que você confirma, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor? Também não. E letra E, para o autor, a chave de sua casa entregue ao outro carrega somente expectativas boas e nenhum temor? Falso também. Então ficamos aí, ó. Letra A. Então já sabe que o autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo? Falso. O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento? Essa é uma possível resposta. A letra D, depois a gente vai conferir se isso é verdade mesmo, que está na C. Na D diz assim, para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade? Não. Isso é falso. Por quê? Quando você dá a chave a alguém, você está abrindo mão de parte da sua privacidade. Então é falsa D. E para o autor, a chave de sua casa entregue ao outro carrega somente expectativas boas e nenhum temor? Falso também. Ele diz que vem expectativas boas, mas que vem temor também. Então a nossa dúvida é entre a letra C, o autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento, e entre a letra A, o autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo. Aí voltemos ao texto para ver se é A ou C. Lembrando que quando nós formos responder as questões de interpretação, vale muito a pena a gente tomar cuidado com extrapolar, reduzir ou contradizer. O que é extrapolar? Interpretar aquilo que o texto não diz. Reduzir é interpretar o texto com base em uma única parte. E contradizer é interpretar o oposto do que o texto está dizendo. Então a nossa dúvida é entre A e C. O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo, ou o autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento? Vamos lá. Vamos voltar para o texto aqui. Se ele já responde aqui nessa parte, ó, se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são. A gente sabe que essas coisas às vezes são efêmeras, mas é tão bonito, então eu já elimino a letra A. Já não pode ser a resposta à letra A. Vamos para outra que diz assim, ó. O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento. Aí a gente vai procurar aqui, ó. O momento de entregar a chave sempre foi para mim de máximo otimismo. Aí vamos lá. Ela abre mais que uma porta, inaugura um novo tempo. Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. Tá aqui a resposta na primeira linha do texto. Então vamos voltar aqui. Não é a A, porque o autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo. Já está aqui a resposta, que diz assim, ó. Se as chaves da despedida parecem a pior coisa do mundo, não são. Então não é a pior coisa do mundo. E a letra C, o autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento. Está na primeira linha do texto aqui, que diz assim, ó, certos objetos dão a exata medida de um relacionamento, que é a chave. Então a resposta correta da questão 7 é a letra C de casa. Vamos para a próxima. Essa foi demorada que a gente foi conferir lá no texto. Vamos para a próxima questão. Em relação ao é certo, oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja. Recíproca, oferecendo a sua.
quem sente que é o caso verdadeiramente. É correto afirmar que chave exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período? É só observar. Oferece a chave quem está pronto. Quem oferece a chave? É alguém. Então, para encontrar o sujeito, volto a dizer, você faz a pergunta o que ou quem antes do verbo. Quem oferece a chave é alguém que vai ser recuperado lá no texto, tá? Aí já não é a letra A, porque a chave não exerce a função de sujeito da primeira oração. Então já pulo para B. Vamos ver na segunda quem é o sujeito? Quem está pronto. Quem é que está pronto? Alguém. Também não é da segunda oração, nem da primeira nem da segunda. Letra B diz assim: quem exerce a função de sujeito nas orações em que está presente. Então vamos lá. Aparece o quem na segunda e na terceira oração. Então oferece a chave quem está pronto. Quem é que está pronto? O quem. Aí aquele que está pronto, que é representado pelo quem. E aceita a chave quem a deseja. Quem a deseja? Quem aceita a chave. Então também é da segunda. Então exerce função de sujeito nas orações em que está presente. Tem ainda uma outra oração que tem o quem também. Recíproca, aceita a chave quem a deseja, recíproca oferecendo a sua. Quem sente que é o caso. Quem é que sente? Quem. Também, de novo, quem sente que é o caso? Alguém que está sendo representado aí pelo quem. Também é sujeito da terceira oração. Então, a resposta correta da questão 8 é a letra B de bola. Mas vamos comentar o restante? Recíproca é uma palavra proparoxítono e deveria receber acento agudo, grafando-se recíproca também. Então, nós temos aí um problema aí. Na questão 8, nós temos a letra B e a letra C como questões corretas, tá? Então, assim, a banca, essa questão, se alguém entrou com recurso, deve ter conseguido anular. Mas não se sabe, né? Aí tem que ver se entraram com recurso, se o gabarito que está disponível lá onde você pegou a prova é o gabarito oficial, é o gabarito preliminar, enfim, tem todos esses trâmites, mas o que nós sabemos é que B e C estão corretas. No concurso normal, se alguém entrar com recurso, vai ter questão anulada, né? Vamos para D, V. Todos os termos A presentes no período são artigos femininos. Isso é uma questão interessante. O A só vai ser artigo feminino se depois dele tiver um substantivo. Se não tiver, não vai ser. Então, oferece a chave. O A é artigo feminino aí nessa primeira, porque chave é substantivo. Quem está pronto? Aceita a chave. Aí esse outro A também está antes de um substantivo, também vai ser artigo feminino. Quem a deseja? E aqui tem um esqueminha para você saber o que é que esse A é. Se eu posso, mesmo que, segundo a gramática normativa, erradamente, trocar esse A por ela, aí ele não vai ser artigo, ele vai ser um pronome pessoal. Vamos ver se dá certo? Quem deseja, ela. Quem deseja, ela. Então, esse A pode ser substituído por ela, logo vai ser um pronome pessoal. Mais especificamente, um pronome pessoal do caso oblíquo. Mas aí o esqueminha é só fazer isso. Se dá para trocar o A por ela, então ele vai ser pronome. Então, não é em todos os casos que ele é artigo feminino. E a E diz assim, verdadeiramente é um advérbio que expressa intensidade. Aí vamos ver onde é que ele está, porque essas questões de classes gramaticais nós temos que verificar sempre de acordo com o contexto, tá bom? Sempre de acordo com o contexto. Oferece a chave quem está pronto. Aceita a chave quem a deseja. Recíproca, oferecendo a sua. Quem sente que é o caso verdadeiramente. Ele está dizendo que é um advérbio de intensidade, não é um advérbio de intensidade. Que o verdadeiramente aí é um advérbio de afirmação, tá? Verdadeiramente, quem aceita com sinceridade. Ou se você quiser extrapolar a interpretação, um advérbio de modo, né? Pode ser o verdadeiramente afirmação. Nessa situação aí é um advérbio de afirmação, que ele está afirmando enfaticamente quem aceita a chave verdadeiramente. Mas, em outros casos, esse verdadeiramente pode ser também um advérbio de modo. Tudo vai depender da situação. Questão 8, B e C estão corretas. Vamos para a próxima. Em relação é certo, o primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio. É correto afirmar que a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal? Não. O primeiro momento é de exaltação e esperança, é o momento da entrega.
da chave. B. A segunda oração refere-se ao momento do oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal? Não. O segundo momento é sombrio, é o momento de devolução da chave. Podem ir lá conferir no texto que vocês vão observar isso. Ocorre uma elipse na segunda oração? Vamos ver o que é elipse. Elipse é quando eu oculto um termo para não tornar o texto repetitivo demais, com palavras repetidas demais. Certo? Então, elipse eu omito uma parte do texto para não fazer com que o texto fique com muitas palavras repetidas. Então vamos lá. O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio. Quem é que foi elíptico aí? Quem é que foi omitido nesse segundo período? Foi a palavra momento. O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo momento é sombrio. Então a palavra momento foi feita uma elipse. Então, ocorre uma elipse na segunda oração? Sim. Então, a resposta correta da questão 9 é a letra C. Mas vamos continuar para ver o que é que diz a D e a E. Sombrio exerce a função de objeto direto? Não, a gente inclusive já comentou aqui. O segundo momento é sombrio. Sombrio está qualificando o sujeito. Quando a palavra qualifica o sujeito, caracteriza o sujeito sintaticamente, ela é chamada de predicativo. Só lembrando, aí eu vou voltar, já teve uma questão de predicativo do objeto, essa é uma questão de predicativo do sujeito. Não precisa ficar inculcando regra gramatical, não, é só lembrar. Se está qualificando o sujeito, se está qualificando o objeto, é predicativo. No nosso caso aí dessa questão, é predicativo do sujeito. Vamos para a próxima? Letra E. Exaltação e esperança são complementos nominais preposicionados. Primeira coisa da questão. Quando ele diz exaltação e esperança são complementos nominais preposicionados, alô, gente, alô. Complemento nominal ele vai ser sempre preposicionado, tá? Então, não precisa fazer uma questão dizendo que é um complemento nominal preposicionado, porque isso já está subentendido na regra de complemento nominal. Quando ele faz isso, aí ele coloca a ideia de que pode existir um complemento nominal preposicionado ou não. E isso não é verdade. Todo complemento nominal tem que ter preposição. Mas mesmo assim, vamos ver aí o que é que diz. O primeiro momento é de exaltação e esperança. Exaltação e esperança estão qualificando esse primeiro momento. Então, são predicativos também e não complementos nominais preposicionados. Então, a questão 9, a resposta correta é a letra C. Houve a elipse da palavra momento no segundo período. Vamos para a nossa última. Em um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia, o termo destacado significa, o termo que está destacado aí, pessoal, é nostalgia. Beleza? O que é nostalgia? E aí lembrar que é uma questão de semântica, de significação das palavras. Para resolver essas questões de significação das palavras, você só precisa examinar o contexto. Romão, se cair uma questão de significação das palavras e eu não souber o significado da palavra, examine o contexto, que pelo contexto você chega a um significado aproximado que será suficiente para resolver a questão. Então, grisalho de nostalgia é grisalho de saudade. Se você for examinar o contexto, mesmo que você não saiba o que é nostalgia, você vai ver que é grisalho de saudade. A resposta da questão 10 é letra A. Galera, um fortíssimo abraço. Até os próximos simulados. Vou pedir novamente para que vocês sigam o @supersimulados. Muitas coisas boas vão vir por aí. Entre em contato com o professor Vimerson, ele vai deixar o contato dele para que vocês consigam se comunicar e procurem saber o que é que vem de novidade por aí, que vai vir muita coisa boa. Desde já agradeço a todos pela confiança no trabalho, agradeço por terem assistido o simulado, as 10 questões. Exercitem, baixem questões das bancas e aguardem os nossos próximos simulados, que serão sempre muito proveitosos para vocês que estão se preparando para os concursos do Instituto da Banca AOCP. Forte abraço e até as próximas.